As contas da casa estão pesadas? Falta grana todo final do mês? Tá oda, né? Tá difícil, tá complicado. Vem comigo. Olá, eu sou o Lucas Mendonça do canal Vida Sustentável e Próspera. Nesse vídeo a gente vai falar sobre grande economia e pequenos ajustes. 5 dicas certeiras para você economizar com os gastos de casa. É isso aí, com os gastos da sua casa. Lembrando, para você assinar o canal, ativar o sininho, dar joinha, compartilhar esse vídeo para a gente propagar o máximo possível essa vida sustentável e próspera. Olha só, essas 5 dicas para você fazer grandes economias com pequenos ajustes, elas começam com a ideia do supermercado. O que acontece? Economizar em supermercado muitas vezes é difícil, tá? Não é fácil não. Você pega uma família aí de 2, 3 pessoas, ela pode chegar a gastar mais de R$1.000 por mês somente em supermercado. Por mais que você tente fazer alguns ajustes. Então, o que acontece? Aqui em casa, por exemplo, a gente tem uma divisão bem justa com relação a, digamos assim, as tarefas domésticas. Eu cozinho e lavo a louça e a minha esposa faz as compras da casa. Tá? Segundo ela, isso daí é uma divisão bem justa que ela fez e eu aceitei, tá bom? E aí o que acontece? Ela fica fazendo essa administração dessa parte de supermercado e ela conhece muito bem preços e tudo mais, que ela está sempre acompanhando. E algumas vezes a gente dá certo, outras vezes nem tanto com relação a trocar marcas. Mas vale a pena fazer testes, de você trocar algumas marcas daquilo que você está fazendo, daquilo que está acostumado a comprar, para conseguir algumas economias. Muitas vezes você consegue fazer economias de 10, 15% em produtos, e quando você percebe, você consegue economizar todo o valor total da compra. Porque olha só, faz uma conta bem simples. Se você gasta aí R$1.000 por mês no supermercado e você começa a otimizar esse valor, passando a gastar R$900 por mês, você está fazendo uma economia anual de R$1.200 no ano. Ou seja, R$100 por mês. 1.200 é bastante dinheiro no ano. São esses pequenos ajustes que você começa a observar e fazer. Se você está numa cidade maior, uma cidade de médio porte que tem muito mercado, muitas vezes no próprio site do supermercado, você começa a acompanhar preço e ver onde compensa comprar o quê. Só que fique esperto com isso também, porque rodar de um mercado para outro, você vai acabar consumindo mais combustível e muitas vezes não vale a pena. Ou então vale a pena você ver mecanismos de entrega na sua casa, de tal maneira que você consiga reduzir o valor de combustível comparado com o mercado. Então você consegue fazer esses jogos dentro do seu planejamento e da sua organização financeira. Para isso, evidentemente, tem que ter uma boa estrutura de organização e de finanças que você consegue otimizar esses valores. A segunda dica que eu posso falar para vocês é a questão de saúde, tá? Hoje em dia é muito importante a gente fazer uma academia, você fazer um exercício físico, fazer algo que te movimente, porque a gente está indo para um período que é bem interessante, quando você até pesquisa sobre trabalho na internet, sobre imagens de trabalho, a maioria das imagens que vem são pessoas sentadas, discutindo, computadores e tudo mais. Então a gente acaba trabalhando muito sentado. Então é importante você ter uma atividade física. Só que aí que entram alguns detalhes, né? Entra naquela onda de vamos fazer atividade física, você tem que se inscrever numa academia, pagar não sei quanto por ano, XYZ, aquela coisa toda, e contrato personal trainer e tudo mais. Gente, vamos devagar. Fazer um exercício físico você pode começar de uma forma muito simples mesmo. O ideal, se você tiver um pouquinho acima do peso, vá ao médico, faça alguns exames e tudo mais, mas você não precisa fazer nada de especial, nada de grandes esforços. Você pode simplesmente caminhar. Você tem uma rotina de tal maneira na sua vida que nem se for aos finais de semana, nem se for 3 vezes por semana, você conseguir fazer algumas caminhadas. E isso não custa nada. Você não precisa se inscrever em algum lugar para você fazer isso. Isso é simplesmente uma caminhada. Conforme você for evoluindo, você consegue então melhorar o seu desempenho. Tá? E daí talvez você possa entrar numa academia, ou muitas vezes o preço que você vai pagar numa academia é contratar um personal que ele vai te ajudar muito mais ao ar livre, que é bem interessante. Então depende de fatores que você quer. E só para ter uma ideia, se você começar a simplesmente, depois que você fizer alguns exames, a caminhar, ao invés de pagar R$100 na academia, durante um ano você fizer isso, você vai perceber que você reduz peso, você melhora a sua condição física, você melhora a sua imunidade,
e você não gastou nada, porque R$100 por mês numa academia, você economizar e não fazer é economizar R$1.200 no ano. Então, você tem aí mais uma economia que você tem. A terceira dica é com relação a comer fora e diversão. Não estou falando para você parar totalmente de fazer isso, não se divertir, não, nada disso. Você tem que ser um pouco mais esperto que isso. O que acontece? Muitas vezes a pessoa tem o hábito de sempre estar comendo fora aos finais de semana. Raciocine e vê se isso é realmente importante. Vê se isso está te levando a algum lugar. Muitas vezes uma mudança de hábito como essa, onde você passa a cozinhar na sua casa, com a sua família, com os seus filhos, com a sua esposa, ou você, esposa, com o seu marido, trazer todo mundo para aquele ambiente de cozinha, se torna uma coisa gostosa. Eu sou do interior de São Paulo, né? Então era muito comum as pessoas se reunirem em grandes cozinhas no passado para cozinhar e fazer as coisas todas juntas. E é interessante pensar sobre isso porque você começa a ver a interação que isso causa com as pessoas se entrelaçam. Então, muito mais interessante do que você comer fora ou mandar alguém fazer a comida para você e aí todo mundo senta na mesa e come, levanta e vai embora. Não é isso que é interessante. O interessante é essa relação que você vai criar. E essa relação, você pode simplesmente fazer cozinhando. E dá para colocar todo mundo na cozinha para cozinhar. Dá para colocar, sei lá, o filho mais novo para ficar ali, tirando algumas, separando as folhas das verduras, fazendo alguma atividade que torne prazerosa, que vai ser isso que ele vai conseguir levar pro resto da vida. Ele vai levar essa relação com os pais, essa relação com a família, tá? E isso daí eu até discuti num vídeo anterior sobre isso. Então é bacana você pensar um pouquinho sobre isso daí, tá certo? Vou colocar a descrição desse vídeo anterior aqui embaixo na descrição do vídeo, o link dele, para você dar uma olhada depois, tá certo? E a outra dica que eu falo para você, que é a quarta dica, é com relação a cinema, teatros, shows. Quem gosta disso, não sou contra, sou totalmente a favor. Você ter um dinheiro separado do seu orçamento mensal para você se divertir. Desde que você tenha uma boa organização financeira, um bom planejamento, isso é importante. A questão é o quanto que isso pode te onerar. Atualmente existem várias formas que você pode economizar uma boa grana com isso e ainda ter tudo isso. Então, por exemplo, você tem desde sites que oferecem descontos, você tem programas de várias telecoms por aí, várias operadoras de celulares que oferecem desconto, alguns cartões de crédito que oferecem desconto em tudo isso. Então, vale muito a pena estar inteirado a essas situações, ou seja, eu vou falar os nomes aqui, porque afinal de contas não estou ganhando nada com isso, então posso falar à vontade aqui, não devo nada a ninguém. Groupon, Peixe Urbano são coisas que está sempre te oferecendo coisas interessantes. Tem vários sites de operadoras de celular, vários planos aí que te oferecem descontos em muitos lugares. Tem alguns cartões de crédito que você acumula ponto e consegue trocar por shows e teatros e tudo mais. Então assim, vale a pena você fazer uma boa organização, um bom planejamento e ver quais são os benefícios de cada serviço para você utilizar também. Eu me lembro que assim que nós voltamos para São Paulo, a minha esposa e eu, isso faz uns 8 anos, 7 anos, sei lá, a gente tinha uma operadora de celular que dava 50% de desconto no teatro, show, cinema. E a gente passou a ir muito nesses lugares porque a gente tinha um bom desconto. E aí com o tempo você começa a ficar seletivo, sabendo quais são os melhores e quais são os piores. Então assim, a economia que você faz e ainda tendo uma boa diversão é muito bacana, vale bem a pena você vê esses planos todos. E assim, não fica com a ideia que, isso aqui quem faz, eu quero pagar 100% porque eu tenho dinheiro. Tira isso da sua cabeça. A questão é você se divertir de uma maneira que você não precisa se onerar. Porque depois você passa a ter mais, fala, poxa, gastei uma bala, uma grana com tudo isso daqui e de repente nem é tão bom, tá? Então assim, vale a pena você pensar sobre tudo isso e fazer uma boa organização e ter uma estratégia para isso daí. A quinta coisa, até falei no vídeo anterior com relação a carros, mas eu vou repetir aqui, é fazer uma otimização do seu combustível. Hoje em dia, existem muitos, como eu vou dizer, muitos planos, né, muitos detalhes com relação a combustível, como planos de fidelidade, esse é o nome, existem muitos planos de fidelidade para quem tem carro. Então muitas vezes compensa você
sempre abastecer no mesmo lugar para você ter essa fidelidade e conseguir descontos nos próximos combustíveis. Você vai perceber que isso cai bastante também o valor. Tem alguns aplicativos que eu vi uma vez que você paga por esse aplicativo o combustível, o posto que tiver cadastrado, e você também recebe crédito para ser abatido na próxima vez que você abastecer. Então todos esses detalhes você consegue otimizar o seu orçamento de tal maneira que você vai vendo economia ao longo do tempo e você consegue fazer o que você precisa com o seu dinheiro. Uma delas é o seu fundo de reserva. O fundo de reserva que você precisa fazer, você consegue simplesmente otimizando o seu salário para você conseguir ter um fundo de reserva emergencial para aquilo que você necessitar. Tá bom? Então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Não se esqueçam de inscrever no canal, ativar o sininho, dar joinha aí pra gente, compartilhe o máximo possível esses vídeos. Tá? Todo aqui na descrição dos vídeos vai ter minha página no Facebook, tem o nosso Instagram, tem o Twitter, tem também o WhatsApp, tá? E todas as terças-feiras eu faço as aulas ao vivo lá no Facebook. Quem quiser assistir, se inscreve aí embaixo para você ser lembrado, ok? Então, lembrando que todas essas aulas ainda são de graça, tá certo? Essas aulas ao vivo são de graça, é só você se inscrever, a gente lembra você e você acompanha a gente lá. Tenha uma vida sustentável e próspera sempre. Fui!